Olá, eu sou Fares Camussa Furtado e estou aqui no momento Fala Teólogo. E nesse vídeo eu pretendo responder a seguinte pergunta: a igreja é um hospital espiritual? Primeiramente, é preciso entender que a figura do hospital espiritual está ligada aí à ideia de uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura, uma comunidade onde as pessoas vão debilitadas, doentes, cheias de males psicológicos, espirituais, e chegam à igreja para serem tratadas. Esta ideia parece apresentar então o fato de que na igreja vai se encontrar um grande hospital capaz de realizar a cura dessas pessoas. Bom, tomando isso apenas como modelo, se a igreja é um hospital, devemos levar em consideração que no hospital as técnicas de cura são feitas pelo próprio hospital. As suturas, as cirurgias, os internamentos, muitas vezes dolorosos, muitas vezes tratamentos rígidos, tratamentos duros, tratamentos que não são muito agradáveis ao paciente. E em muitas vezes o próprio paciente se nega e se recusa a se submeter ao tratamento preconizado pelo hospital. Desta forma, tomar a ideia de uma comunidade terapêutica como hospital requer, além do bônus de ser beneficiado com o tratamento, o ônus de se submeter ao tratamento necessário. Se tomarmos a igreja como comunidade terapêutica, o grande médico é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, ele curou todas as nossas enfermidades espirituais na cruz do Calvário e pagou o preço para que pudéssemos ser salvos. E sendo salvos, levando-se em consideração a ideia de comunidade terapêutica, metaforicamente, o Senhor Jesus nos livrou de uma doença chamada pecado. Mas esta doença é livrada na sua natureza essencial. No entanto, os comprometimentos e os resquícios dessa doença continuam a se manifestar no cristão, de maneira que ele precisa continuar sendo tratado, recorrendo a essa comunidade terapêutica, não na pessoa do pastor, não na pessoa da comunhão em si, mas na pessoa de Cristo. E Cristo usa os elementos da comunidade, a comunhão com os irmãos, a participação na ceia do Senhor, o batismo, o ensino das Escrituras, a proclamação do Evangelho, a prática da caridade, do amor ao próximo, a prática da boa obra dentro da igreja, que é o serviço cristão, a prática da edificação, para que estas pessoas possam se engajar em Cristo, receber as vestiduras de uma nova criatura e se despir, jogar fora as vestes do velho homem, do homem doente pelo pecado. Neste sentido, Jesus está praticando uma terapêutica de cura progressiva. Apesar de que a cura da condenação do pecado já foi feita, progressivamente ele está curando esta comunidade. Agora, a figura principal que se toma não é de uma comunidade terapêutica, não é de um hospital, mas a Bíblia fala que nós somos o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, é o povo que se identifica com Deus. Nós temos um Pai, nós temos um Senhor, nós temos alguém a quem recorrer. E por isso nós somos então identificados como igreja, o povo de Deus. Mas também somos o corpo de Cristo. E nesse sentido, há uma ligação mais direta com a ideia de comunidade terapêutica, porque somos uma família. Esta família, que é o corpo que é o povo de Deus, ela também é um corpo, no sentido de uma anatomia, que precisa estar com o seu funcionamento pleno, cada órgão ocupando o seu devido espaço, o seu devido lugar. E assim, a igreja também pode ser considerada o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo, falando então do zelo e ao mesmo tempo da pureza que devemos ter, uma vez que fomos libertos do pecado, estamos sendo limpos por Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, e então expressamos essa pureza. Mas o
não há um problema específico com a ideia de comunidade terapêutica. A questão é que a igreja não deve ser vista somente como uma comunidade de cura, como uma comunidade para ajudar aqueles que estão frágeis. A igreja também deve ser vista como um lugar de serviço, um lugar onde as pessoas vão para servir a Cristo, um lugar de ensino, um lugar onde as pessoas vão para aprender os ensinamentos de Cristo, um lugar de preparo, onde as pessoas se preparam para testemunhar de Cristo, um lugar onde se aprende a cidadania celestial do povo de Deus, um lugar onde eu me santifico, porque eu sou o templo do Espírito Santo. De maneira que a ideia do hospital espiritual não deve servir aos gostos e aos interesses daquele que chega lá para ser recebido do jeito que acha que deva ser recebido, mas deve estar lá procurando isso. Se na igreja ele encontra uma resistência, ele não encontra uma boa recepção por parte dos irmãos daquela comunidade, certamente aí há um problema. Mas lá a igreja não está para acolher todos num inclusivismo que tolere o pecado. Porque para que a igreja exerça o fato de ser o templo do Espírito Santo, a igreja precisa exercer a disciplina, a igreja precisa exercer a pureza. E por isso mesmo a igreja, que é o templo e o baluarte da verdade, a coluna e o baluarte da verdade, mantém a pureza, não se coadunando com o pecado. De maneira que se alguém peca, e esse pecado é público, a pessoa permanece no erro e não quer se arrepender, ela deve ser disciplinada. Ela deve ser tomada, então, como um objeto de juízo diante da congregação e diante de Deus. E o hospital também entende isso. Se a pessoa não quer se cuidar, se a pessoa não quer parar de cometer práticas nocivas ao seu corpo, muitas vezes ela vai ter que incorrer em amputação, né? Uma pessoa que é diabética, que continua consumindo açúcar de uma maneira irrestrita, uma hora ou outra vai ter um problema vascular, pode ter que amputar um dedo, amputar o pé. E aquilo foi uma disciplina necessária para que ela aprenda a se disciplinar quanto à prática do açúcar. Tomando isso como um processo geral, eu deixo aqui então a minha palavra de advertência. É uma comunidade terapêutica, mas não somente isso. É uma comunidade terapêutica que tem como principal doença a ser combatida o pecado. A suficiência dessa comunidade deve estar na pessoa de Jesus Cristo. Os irmãos estão ali para se ajudarem mutuamente, mas para combaterem o pecado. E quando for preciso, deve ser exercida a disciplina. Se algum irmão em uma comunidade cristã não está tendo um certo amor e uma certa compaixão pelos pecadores que ali chegam, certamente aí um problema. E essas pessoas devem mudar o seu caráter, a compaixão que Cristo teve pelas pessoas, pelas multidões, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. De maneira que, se as pessoas que chegam até nós são como ovelhas que não têm pastor, estão debilitadas, estão doentes espiritualmente, devemos levar até elas o evangelho que cura, demonstrando isso em amor, em uma atitude de boa receptividade, de mostrar o que o evangelho requer delas. E se elas, percebendo isso, se arrependerem, fizerem parte da comunidade, nós não devemos ser pessoas que excluam por categoria social, por sexo e coisas desse tipo. Nesse sentido, a igreja expressa o bom perfume de Cristo à medida que Cristo, como nosso médico, nos cura e traz cura para a nossa alma. Nesse sentido, ela é uma comunidade terapêutica, mas cuidado para não confundir a igreja como um local para resolver os problemas psicológicos de todas as pessoas. Nós não somos suficientes para isso. Se a pessoa tem problemas dessa natureza, problemas de doença, elas devem ser levadas a esferas outras pela própria igreja, em amor, que vai ajudar os irmãos que precisam de uma cirurgia, que estão passando por depressão, que estão passando por ansiedade, mas não confundir a igreja como esse elemento todo inclusivo que aceita as perspectivas de tratamento externas sem levar em consideração o que a Bíblia requer para curar o coração do homem. Eu agradeço a você por assistir esse vídeo e espero que ele muito edifique. Um abraço.